Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Já estou de cabelo preso, de roupa de dia a dia e vamos lá para mais um dia de rotina aqui em casa. O que tem para fazer? Muita coisa. Eu vou começar organizando a sala, depois eu vou organizar o meu quarto, trocar as roupas de cama. O calor chegou por aqui, como eu já comentei com vocês. Então, eu vou testar o nosso novo ar-condicionado portátil da Haushof. Já é a segunda vez que eu vou trabalhar com essa empresa, então eles me mandaram esse ar-condicionado para eu testar. E claro, hoje provavelmente vai ser um dos dias mais propícios para eu testar. Antes de eu ligar o ar-condicionado de nós abrir, eu vou organizar toda a casa, limpar tudo, porque agora tem uma brisa fresca e eu preciso que o ar circule aqui dentro, porque eu vou limpar, né? Mas assim que eu finalizar tudo, a limpeza e toda a organização, nós vamos abrir, que tá fechado, ainda nem abri, né? Pra ver como é que é. E eu provavelmente vou colocar aqui na sala, porque a parte que põe pra fora o ar quente tem que ficar com uma saída pra fora, né? Então eu vou ver se eu vou deixar... Vou montar aqui perto da porta ou ali na janela, enfim. E aí depois eu vejo onde eu vou montar. Porque durante o dia é aqui que os meninos mais ficam. Nós, né, no modo geral, ficamos mais aqui na sala do que nos outros ambientes da casa. Eu vou na cozinha, mas é aqui do ladinho, então é rapidinho. E aí a vantagem que eu tenho desse ar-condicionado portátil é que de dia, né, durante o dia eu posso deixar ele aqui na sala e de noite eu coloco lá no quarto dos meninos, que é um dos ambientes mais quentes durante a noite por causa da posição do sol, né? O sol da tarde pega tudo ali no quarto deles, então é o quarto mais quente aqui de casa, é o quarto deles. Nós temos um ar-condicionado no nosso quarto que refresca o apartamento todo, mas mesmo assim, como a cama que o Pietro dorme fica lá no cantinho, então ele sempre reclama, mãe, tá calor aqui, então esse vai ser muito útil no quarto deles. Vamos ver se ele é barulhento, como é que ele é, se ele é bonito esteticamente, porque na verdade... Porque afinal é um aparelho portátil, então, querendo ou não, ele tem um visual embaixo, né? Não é que nem o fixo que fica na parede e você nem percebe. E esse vai fazer parte da mobília e eu tô curiosa para saber se ele é bonito, se é potente, se não é barulhento, se é eficaz para aquilo que ele foi feito. Mas, enquanto eu não vou abrir, vamos lá pro quarto, que é por lá que eu vou começar a organizar. Aqui eu vou tirar até o edredom da minha cama, porque como esquentou, então nós estamos usando só o sobrelençol pra eu, né, pra se cobrir, que eu que sou a friorenta. Eu preciso ir na IKEA de novo pra comprar mais lençóis. Eu só tenho 2, né, de elástico assim, que eu comprei na IKEA. Eles já estão bem velhinhos os meus e tenho que voltar lá pra comprar. Eu gosto lá porque o preço é bom e é 100% algodão. E eu compro ele daí do tamanho certinho aqui pra cama. Mas mais pra frente. Aí quando eu for, né, eu mostro pra vocês as coisas que eu comprar lá. Mas não é muita coisa, é só... Não, faz tempo que nós não vamos. Nós íamos mais frequência no começo, né, quando nós precisávamos mesmo das coisas. Mas agora faz tempo que a gente não vai, mais de um ano, acho.
E aí, para a cama não ficar sem graça, só com lençol, eu vou usar o cobre-leito, que eu só uso nesse período do ano, que é só mesmo para decorar, né? Aí à noite tira da cama e deixa só o lençol. Cama da semana montada, mais leve, né? Mais fácil de desmontar, já que agora só dorme com lençol. Aí troquei tudo aqui. Como é muito repetitivo, então nem gravei. Troquei todas as capas, aí coloquei essa peseira aqui só. E tirei as 2 almofadas extras que eu tenho aqui, para decorativas, e coloquei lá na sala, porque lá são mais úteis do que aqui. Aí aqui eu deixei só essa pequena. Agora eu vou tirar o edredom do Pietro, que já lavou, que a máquina já desligou, para colocar mais roupas de cama a lavar. Aqui eu já tenho o que tava na cama do André, que já secou, agora é só dobrar. É só dobrar e guardar, achar um lugar, né? E vou estender o da cama do Pietro, que a máquina já me avisou que está pronto. Esses eu não estendo lá fora por causa das paredes do prédio que estão sujas, né? Aí pode sujar tudo que é branco e grande, eu não coloco pra fora, eu seco tudo aqui. É calor, seca rapidinho. Pena que eu não posso colocar pra lavar tudo de uma vez, porque a minha máquina lava 11 quilos, mas você tem que ter consciência de que roupas molhadas pesam. Então, eu não costumo encher ela até em cima, até porque a roupa não vai limpar se você deixar extremamente o tambor cheio. Então, sempre é metade do tambor que as roupas devem ficar. Que eu olhe aqui e veja exatamente um pouquinho acima da metade livre, que quando o tambor fizer o movimento, ele vai ter espaço suficiente para bater a roupa e a roupa limpar. E aí, por isso que eu lavo em etapas. Para não ficar muito pesado e estragar a máquina e para roupa ficar bem limpa. Então, esse aqui vai depois, que não cabe. Agora mesmo são os lençóis e as franhas. Tem que encher de novo meu vidro ali que já tá vazio. Aí eu coloco sempre o percarbonato, um pouquinho só, não sou exagerada também, aqui junto com o sabão. Porque a máquina vai usar água quente para lavar a roupa, então eu não tenho por que esquentar a água para daí colocar o percarbonato, não tem lógica, né? E aí eu coloco ali, como vai lavar com água quente, então automaticamente o produto já vai ser dissolvido da forma correta. Dá pra colocar dentro do tambor também, mas eu não gosto. Eu prefiro colocar ali, que daí quando a água vai caindo, ele já vai dissolvendo. Daqui 2h30, os meus lençóis estarão limpos. E aí agora eu vou só organizar, né? Porque final de semana sempre tem mais bagunça, porque nós estamos todos por casa, porque ficamos todos mais
tranquilos em casa e bagunça um pouco mais. Aí o André também estava pintando em cima dessa mesa aqui ontem, tirou as coisas, agora já vou passar um paninho, devolver as coisas para cá. E como agora é o período em que eu fico com a casa mais aberta, não tem jeito, vocês vão sempre escutar bastante barulho. Ó, tá passando um caminhão agora. Então, querendo ou não, tem mais barulho porque eu tô com a casa mais aberta. Não tem como ficar com a casa fechada o tempo todo, a não ser, né, quando fica muito quente, que daí nós ligamos o ar-condicionado. Aí sim, a casa fica mais fechada por causa do ar. Mas assim, enquanto podemos aproveitar essa brisa natural, aí não tem jeito, né? Eu tenho que deixar a casa aberta e o barulho sobe. E agora de manhã, então, tem mais luz aqui na sala, porque de manhã o sol é nessa posição da sala, e de tarde que ele vai lá pra cozinha e pro quarto dos meninos. Minha orquídea tá secando as flores, mas também faz meses que ela tá florindo. Já que eu estou trocando bastante coisa aqui em casa, eu vou trocar também as capinhas dessas almofadas aqui, que já está mais do que na hora. Elas são assim, ó,
mas tem os cordãozinhos e eu não quero cortar, então eu sempre coloco uma capinha. Vamos ver se vão caber nessas aqui. Porque esse tom de bege aí combina com a cozinha. Pinhas trocadas, e agora eu vou começar a aspirar a casa, passar um paninho. Já tirei o pó dos móveis, como vocês viram, e continuar a rotina aqui. Bom, a casa já tá limpa, tudo limpinho, tudo organizado. E agora eu vou abrir, né, o ar-condicionado para daqui a pouco ligar. Por enquanto tem um ventinho, mas daqui a pouco eu sei que esse vento para. Vamos começar a tirar. Aqui o controle. Temos o controle. Aí a classificação energética é a, né? A mais econômica. O manual, que eu vou ter que ler para montar bem certinho e ver como é que ele funciona. Mas pelo jeito é bem fácil de entender. Para nós aqui as línguas é inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Nesse manual aqui. Esse aqui é uma das peças que eu vou ter que primeiro ler ali para saber como é que monta. Ai, que bom, ó. Já vem as pilhas para colocar no controle, que é muito bom. E aqui, algo bem importante, já que eu tenho que colocar o duto para fora, né? Essa aqui é uma cortina para eu colocar na porta ou na janela, onde eu for colocar, para eu vedar, né, selar, porque senão, se eu não fizer isso, a porta vai ficar entreaberta, vai continuar entrando ar quente e vai entrar pernilongo. Então, aqui vem a fita dupla face para colar aqui e colar na porta ou na janela, onde eu for montar. Aqui também tem o manual de instruções de como é que monta. Isso aqui é muito importante quando se tem um equipamento desse, porque tem que ter um jeito de fazer com que o ar quente não entre e os insetos também não. Ó, que eu gostei. Tem rodinha, então ele é bem fácil de transportar. Ó, é bem compacto, é branquinho, que vai combinar com tudo aqui em casa. Aí aqui tem essa fita. Aquela fita boa que não fica às vezes resíduo aqui, né? Aqui é onde você vai controlar para sair o ar, né? Que é por aqui que o ar vai sair. Aqui em cima tem todas as funções. Aí aqui tem o visor, né? Onde eu vou controlar, ver, né? O que se é para ventilar, se é para resfriar. E aí aparece aqui. Agora eu vou dar uma lidinha no manual para
nós poder ligar para ver como é que ele funciona. Bom, já li todo o manual e agora eu vou testar ele aqui na sala porque já tá calor. E eu vou colocar essa cortina, né, que vem tipo uma cortina de vedação para que não entre mosquito e também, né, o ar quente não fique entrando. Aí eu vou colocar aqui na janela da sala. Claro que ela vai ficar mais longa, porque essa aqui dá pra colocar em porta também. Mas, como é pra nós testar, né? Então, eu vou arrumar ela pra ficar aqui nessa janela. Eu vou ter que pegar o banquinho pra subir ali pra colocar. E aí, os próximos passos pra montar ele é bem simples, bem fácil, não tem nenhum segredo, nenhum mistério, né? Bom, coloquei aqui, é claro que eu não coloquei as fitas que vem junto, né? As de velcro, porque provavelmente não vai ficar nessa janela. É só pra testar mesmo. Eu só coloquei fita normal, né? Pra fechar aqui, pra manter o vão. Aí já baixei o zíper mais ou menos aonde tem que colocar o cano. Acho que aqui mais ou menos. Aí vou puxar o outro que tá aqui embaixo pra deixar o vão, porque depois eu coloco essa peça aqui, ó, ali, porque aqui vai encaixado o duto. Agora eu vou colocar esse duto aqui dentro. Aí eu pego outra parte que é retangular e encaixo aqui. Ó, aqui. Aí aqui, ó, tem um tipo de um caninho, de um tapa-cano, ó, que daí eu vou colocar esse caninho aqui, que é onde vai sair a água, né, a água normal de um ar-condicionado. Aí eu vou usar o meu jarrinho e, como é dia, né, eu vou ficar monitorando. Liguei lá na luz e agora vamos colocar ele para funcionar. Já liguei. Tem um pouco de barulho, não vou dizer que não tem barulho porque seria mentira, ele faz um pouco de barulho, mas não é aquele barulho que vá, digamos, te incomodar. É o barulho de um ventilador. Então, ok. Tranquilo. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para refrescar a sala aqui. Aqui na sala eu olhei a temperatura agora, tá 25 graus. Ali eu deixei 23, até ficar fresca a sala, depois eu subo, né? Porque vocês sabem que para um ar-condicionado ser econômico, a gente não pode deixar ele muito frio, até porque também frio demais dentro de casa fica ruim. E aí, quando fica fresco aqui, eu subo a temperatura para uns 23, 24 graus, é o ideal. Vamos deixar ele funcionando e daqui a pouco eu volto para nós ver quanto tempo ele vai demorar para refrescar a sala. Já fechamos toda a casa e já tá vindo um arzinho gelado para cá. E vamos ver se ele vai soltar muita água nesse tempo que ele vai levar para resfriar a sala. Como eu não tenho porta na sala, então é provável que ele vai puxar o ar quente do resto, né, do apartamento. Talvez quando ele estiver na temperatura certa aqui dentro, ele baixe o barulho. Mas vamos ver, né? Tô testando, então vamos ver se ele vai diminuir o barulho ou se vai continuar alto assim. Mas que nem eu falei, barulho de um ventilador normal, então não chega a incomodar. Oi, gente, dia seguinte por aqui, vim dar o meu feedback sobre o nosso ar-condicionado portátil, né? Ele faz mais barulho enquanto ele está resfriando o ambiente. Depois que atinge a temperatura que você programou,
ele quase não faz barulho. Claro que continua fazendo barulho porque a máquina dele é diferente do ar-condicionado normal, né? Que a máquina que faz barulho fica do lado de fora, no caso dele fica dentro de casa. Mas não é aquele barulho insuportável de um ventilador, né? Quem está acostumado com ventilador, então não vai se incomodar. É bem eficiente, ele tem as programações ali que você pode deixar, digamos, para dormir à noite, aquele clima mais agradável, sem acordar com muito frio ou o quarto está quente, né? Você pode programar. Ele tem as programações igual um ar-condicionado normal, os grandes. Eu super indico, né? Você sabe que eu só indico produtos que eu testo e que realmente é bom para mim, né? E aí, então, para quem mora de aluguel, não pode furar a parede, o proprietário não vai instalar um ar-condicionado tradicional. Então, é um investimento baixo, né? Porque não é um equipamento caro, fácil de usar e vai fazer a mesma função de um ar-condicionado tradicional. Como vocês puderam ver, a parte ali que faz a adaptação na janela ou na porta é grande, então ele se adapta do tamanho da tua porta ou da tua janela. A vedação é muito boa, mas eu não coloquei as fitas que vieram junto, porque não era nessa janela que vai ficar definitivo, né? Então não teria por que eu desperdiçar as fitas aqui. Mas ele demorou 1h30 mais ou menos para deixar o clima agradável aqui dentro de casa. Lembrando que o apartamento é todo aberto, né? Aqui na sala onde vocês viram testando não tem porta, então automaticamente ele vai puxar todo o calor do apartamento todo até ficar naquele clima agradável que eu tinha programado. O bom é que você pode colocar ele onde você quiser, né? Porque tem rodinhas, então é fácil de transportar ele dentro de casa. E para abrir e fechar a janela depois que você instala ali a cortina, né, de adaptação, para que o ar quente não venha de fora, é simples. Você pode tirar o velcro e para usar a porta normal, dependendo de onde você instalou, como é a tua porta ou a tua janela, você não precisa nem tirar, né? É só fechar e abrir da forma certa, né? Digamos, quando você sai, trabalha fora, você não vai deixar a porta ou a janela entreaberta, porque se chove ou até por uma questão de segurança, você precisa manter a porta ou a janela que você for usar esse equipamento fechado. Mas ele é bem prático, é bem funcional para isso também, não dificulta, né, o uso da janela e da porta normalmente. Vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para quem quiser comprar, quem quiser precisar, né, de um equipamento assim. Então, super indico, funciona super bem, é bem econômico, não é tão barulhento, fácil de, né, transportar ele dentro de casa, tem todas as programações de um ar-condicionado normal e ele é pequeno, né, e branquinho, você pode ver, ele tá aqui no cantinho, que é onde foi que eu testei, e ele combina com a decoração da casa. Tem preto também, para quem gosta de preto, tem ele na versão preta, mas para nós é branco, né, porque aqui em casa predomina essa cor. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no mais um dia de rotina aí e testando o nosso novo ar-condicionado portátil. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.